Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Graziela Silvério. Eu trabalho aqui no suporte técnico, atuo na parte do e-social. Hoje estamos aqui eu e a Luciana. Vai falar, Lu, quer se apresentar? Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciana Cordeiro, trabalho junto com a Grazi, no suporte Proteus e-Social, e estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer as principais dúvidas nos eventos periódicos. Hoje vamos iniciar aqui. Tá todo mundo vendo a tela? Vocês podem utilizar o chat para falar se estão visualizando a tela, tá? Se está tudo em ordem, o áudio também. E aí eu vou pedir para vocês colocarem no QIA as dúvidas que forem aparecendo para vocês, que aí no final a gente abre para as dúvidas e vai respondendo o que vocês colocarem, tá? Que aí no chat, se vocês colocarem as dúvidas lá, acaba se perdendo pela quantidade de participantes do evento. Bom, então aqui na nossa agenda vamos falar dos principais links e atualizações, das alterações, conferência do relatório 1200, as principais inconsistências que a gente pega aqui no nosso suporte, a gente acaba trazendo para vocês no evento, que é para ajudar também, né? Porque muitos acabam pegando as mesmas questões, então acaba ajudando também no dia a dia de vocês. E abrindo para as dúvidas. Então, aqui falando sobre os principais links e atualizações. Temos aqui a nossa página Entregas Legais. Eu acredito que todo mundo já conheça, né? Ela já tem um tempinho, essa página. A gente disponibiliza aqui para vocês as novidades, né? Aqui do lado direito tem as notícias sobre o processo trabalhista, alteração do layout, nota técnica, né? Aqui nos principais assuntos, a gente tem sobre cada evento, como você faz a geração, o que compõe cada tag, né? Interessante vocês saberem. Tem algumas pessoas que não sabem, quando a gente está no suporte e a gente fala desse caminho, algumas pessoas não sabem que tem, né? Então, aqui vocês conseguem visualizar de cada evento. Então, consegue ver aqui, ó, consigo ver os eventos, como gerar, né? A importância das tags, como que faz o preenchimento de cada uma, qual que é a rotina que preenche. Então, é legal dar uma olhadinha quando vocês tiverem dúvida. Aqui são as principais atualizações. A gente disponibiliza esse espaço porque todas essas atualizações, elas são essenciais para que a integração das informações do GPE para o TAF e do TAF para o governo sejam realizadas da forma correta. Por quê? O governo, ele tem muitas mudanças, né? Tanto quando você tem o layout, né? Eu estou mudando de layout, ele tem essas mudanças, quanto na própria versão mesmo, que ele tem as notas técnicas. Então, é sempre bom ter todas as atualizações aplicadas para que o ambiente de vocês esteja sempre de acordo com o que o governo espera receber, tá? Então, alteração de algum campo, inclusão de algum motivo de desligamento ou de afastamento novo, alguma rúbrica, enfim. Então, é sempre interessante estar com tudo bem atualizadinho. Para quem não pegou as informações relacionadas à adequação para atender o RRA e processos trabalhistas, aqui a gente tem o pacote que foi disponibilizado, né? Ele foi disponibilizado em duas etapas. Então, uma foi no dia 15 do 12, né? E a outra foi no dia 4/1. Então, esses dois pacotes, eles foram expedidos para atender ao processo trabalhistas e o RRA, tá? A gente tem aqui também, periodicamente, os pacotes de expedição contínua dos módulos. Então, a gente tem aqui, o que que é importante aqui para o E-Social? É eu estar com o meu expedição contínua RH aplicado, o MDT e o TAF. Dessa forma, eu consigo enviar todos os eventos para o governo correto, tá? Então, assim, por que que é importante eu ter o primeiro e também ter a expedição contínua que sai periodicamente? Porque aqui pode ter tido algum ajuste que lá não teve. Então, eu aplico aquele, porque teve criação de campos, mudanças de algumas coisas, e aplico esses três aqui também. Então, o que que é importante? Todos esses pacotes que estão aqui na atualizações importantes, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida relacionada a algum pacote aqui, pode colocar aí no QIA que a gente vai
vai esclarecendo. Então, essa página ela é bem interessante, que a gente sempre vai colocando as informações aqui, tá? Então, conforme a gente vai liberando, ou algum assunto que está pegando, que é alguma novidade e tal, a gente coloca aqui também que é relacionado ao e-social. Então, utilizem essa página que é bem legal. Aqui temos também a documentação técnica do e-social, é uma página do governo. Eu trouxe ela aqui para vocês também, porque nem todo mundo conhece essa página, tá? Então, o que que eu tenho aqui na documentação técnica do governo? Eu tenho os layouts, né, as versões aqui dos layouts, em HTML, em PDF, aí vai, né, como que você se sentir melhor para poder fazer a visualização. Eu gosto bastante dessa parte do HTML, porque eu consigo já, aqui eu tenho a separação, né? Então, eu quero ver um evento periódico, consigo ver por aqui o não periódico, as tabelas do e-social, as regras de validação, né? E aí você vai clicando aqui, ele te leva para o evento. Então, é bem interessante aqui também. Isso, muito. Aqui, deixa eu voltar. Aqui o que temos também? Temos as notas técnicas, né, que o governo vai liberando. Temos também os manuais, eu tenho o manual vigente e também tenho os materiais, os manuais anteriores, o governo também libera os manuais anteriores, tá? Aqui é bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, que a gente tem uma versão aqui, que ela é com marcações, então o governo ele disponibiliza com marcações para vocês saberem o que mudou, né, de uma para outra, o que eles acrescentaram, o que teve de alteração, então, ela fica em marcação em verde, mas eu vou mostrar acho que no próximo aqui. O layout eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui falando das marcações, ó. Aqui no manual de orientação do governo, eu tenho algumas páginas que eles têm a marcação em verde. Demora um pouquinho para carregar porque são muitas páginas, tá? Então, aqui tudo que tiver em verde, deixa eu chegar numa página que tenha alteração. Mas eu coloquei também um pouquinho mais para frente para falar dessas alterações. Ó, aqui eu tenho algumas alterações. Então, tudo que você vê que vai estar assim em verde, né, é o que teve de alteração. Isso em todos os eventos, tá? Aqui nesse caso está falando do 2240, mas são de tudo que houve alteração. Mas mais para frente a gente vai falar de algumas que são principais para esse evento. Aqui o layout, né, que foi o que eu mostrei ali, minha página HTML, mas vocês também têm a opção em PDF. Aqui eu quero trazer primeiro a programação dos eventos do Tira Dúvidas, que nós temos aqui. Também não sei se todos conhecem essa página, mas ela é bem legal, porque ela traz os eventos não somente do RH, mas ela traz dos outros módulos aqui também, tá? Mas falando aqui do nosso RH, vou clicar aqui. Esses links eu vou disponibilizar aí para vocês já no chat, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, que a gente teve o evento de Tira Dúvidas no tema 2220 2240, né? Ele foi realizado no dia 20 de janeiro. Então, aqui eu tenho o PDF do material utilizado no evento e também o vídeo com as explicações. Para quem também não assistiu o evento do E-Social nosso aqui sobre o RRA e processos trabalhistas, também tem o material e o vídeo, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao RRA, aos processos trabalhistas, eu sugiro que vocês verifiquem esse material, tá? E de todos os outros eventos aqui realizados pelo RH. O nosso, por exemplo, acontece hoje, e aí nos próximos dias a gente disponibiliza tanto o material, que é esse PDF que vocês estão vendo, quanto o vídeo, tá? Ele passa por uma edição, então a gente tem um tempinho aí para poder conseguir colocar ele para vocês. Aqui falando do nosso boletim principal e as alterações do layout S1.1. Nesse boletim, a gente traz aqui as principais alterações, tá? Então, o que que a gente teve? O evento ele é mais voltado aqui para a gente falar dos periódicos 1200 e 1210, porém eu achei interessante porque pode ser que vocês tenham essas dúvidas, então por isso que eu optei por trazer essas informações aqui para vocês também, tá? Então, aqui fala das atualizações
que houveram aqui nessa RV, que foi disponibilizado o código 92, né? Tudo isso vai estar disponível no ambiente de vocês, se vocês estiverem com todas as atualizações. Não adianta só aplicar a atualização de PET, tá? Tem que também rodar o PDDistre e aplicar a atualização do dicionário. Aqui, cada um deles ele vai trazer um boletim técnico, né? Aqui a RJ9 para quem utiliza a opção do Midler. A ANS 043 também teve alteração relacionada ao motivo do e-social. Foi alterado para 2 dígitos, antes era um dígito só. Então, vocês vão observar que lá na S043, a gente tem agora 2 colunas relacionadas ao motivo de desligamento, tá? Uma coluna, ela ficou inativa, e a outra, ela tá aqui, ó, a gente tem tá conseguindo ver minha tela, pessoal? Tá conseguindo ver, Lu? Sim, Grazi, sim, Tá. pode prosseguir. Então, aqui a coluna a gente tem o motivo social que ficou inativa, né? E a gente tem o motivo social que é a nova que é utilizada. Então, aqui os dados são só fictícios, tá? Mas aqui vocês têm. Foi criada essa coluna por causa da necessidade de ter 2 dígitos no motivo de desligamento, tá? Então, algumas pessoas trouxeram para a gente no suporte, né? Ah, mas por que que precisou criar, né, mais uma coluna? A gente já tinha por conta disso, para poder fazer alteração. Então, com a alteração, com essas informações que estão aqui nesse boletim técnico para vocês realizarem aí, vocês vão observar que o que vocês tinham numa coluna, ela foi passado para outra coluna, tá? E aí, o que vocês precisam complementar aí vocês complementam nos tipos de rescisão. Então, essa é uma das alterações, né, que teve no motivo de desligamento. Aqui, S056 foi criado motivo de desligamento novo. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui ele traz o motivo de desligamento, nas definições de cálculo ele aparece, para vocês conseguirem selecionar aqui. Sempre importante, quando vocês fazem as alterações, quando tem essas alterações, inclusões de novo motivo, tal, vocês, além de aplicar as atualizações, vocês acessarem manutenção de tabela, né? A tabela que foi alterada, nesse caso aqui, por exemplo, S056, ir em outras ações e atualizar a tabela, tá? Para que ele traga as informações certinhas. E aí sim você selecionaria a S043 e escolheria qual que é o tipo de desligamento que você vai utilizar, em qual tipo de rescisão. Então, é sempre bom trazer essa informação, porque às vezes vocês atualizam, mas não atualizam a tabela em si. Então, aqui falando sobre essas tabelas, né, que tiveram as alterações, aqui vamos falar também, a gente, como o evento aqui é sobre o 1200 e 1210, a Luciana depois vai falar um pouquinho sobre essa alteração aqui do 1210, tá? E sobre o 1299 foi criado uma tag de evento de pagamento, né? Que ela vai ser gerada como sim, no período em que existir, né? Que a gente está encerrando, se existiu o 1210, vai ser gerada essa tag como sim. Então, ela foi criada, ela está disponível para quem fez atualização, para quem vai fazer atualização, e que tiver com a versão do layout, né, com o layout novo, S1.1, tá? Então, aqui a gente mostra parte dos processos trabalhistas, né, o que precisa fazer atualização direitinho, e aqui algumas informações que são importantes, né, que algumas alterações elas só aparecem quando eu altero o parâmetro, deixo ele para a versão nova, né, S1.1, tá? Aqui também a gente fala sobre o período de convivência, então o período de convivência entre os 2 layouts é de 16/1 a 19/3. Então, nesse período, o governo aceita tanto a versão do layout 1.0 quanto a versão do layout 1.1, tá? A gente só gosta de destacar bem e ressaltar aqui para vocês o seguinte, que uma vez que vocês alterarem esse parâmetro e passarem a utilizar o envio para produção na versão nova, sempre mantenham na versão nova, tá? Não alterem assim, eu mandei na versão nova um evento, eu vou mudar aqui o parâmetro e vou voltar para
para a versão anterior. Então, assim, sempre mantém na versão que vocês alterarem. Caso vocês precisem fazer testes, tenha uma base de teste para você conseguir fazer isso numa base de teste antes de, vou mudar o layout, né? Então, sempre testem, né, para vocês conseguirem mudar na produção, mas uma vez alterado em produção, a gente orienta que se mantenha nisso, não volte para a versão anterior, tá? Para não dar conflito entre as versões. Às vezes o governo na passada, da 2.5 para S1, ele tinha bastante conflito em relação ao evento. Mandei o 12.00 numa versão, depois eu mandei o 12.10 em outra versão. Ele tinha alguns conflitos relacionados a isso, para apuração de valores, tá? Principalmente de INSS, ER, enfim. Então, é sempre interessante vocês se atentarem a isso. Mudou o parâmetro, mantenha-se nele, tá? E dali para frente, manda somente naquela versão. Então, aqui, o boletim a gente passou. Então, aqui a gente tem essa outra documentação, que é como se adequar ao novo layout, tá? Ela está bem explicadinha aqui também, tem bastante detalhes, tá? É importante só trazer aqui que o governo liberou no dia 13 de janeiro a informação que os processos trabalhistas vão ser aceitos somente no mês 4, tá? Então, mesmo que vocês já tenham aí, já estou mandando no novo layout, ainda não pode mandar os processos trabalhistas, o governo só recepciona esse evento aí de abril para frente, tá? Mas a data de convívio continua a mesma, tá? Então, aqui ele traz também, a gente traz nessa documentação o layout, né, S1 e a nota técnica, o que foi adequado, os processos trabalhistas, os pacotes que a gente viu lá nas atualizações do entregas legais, tá, o boletim, o período de convivência, então basicamente é isso. E fala também aqui sobre o parâmetro que é importante para fazer a alteração. Então, o que é importante aí, além de vocês estarem atualizados, tanto o TAF, quanto o E-Social, quanto o GPE, tal, é ter esses dois parâmetros aqui, o MV underline VLSOC e o MV underline TAF VLS, com esse conteúdo. Então, Graziela, a partir de agora, meu ambiente já está atualizado, conversei aqui com o pessoal do RH e eles já querem começar a enviar as informações pelo layout novo. Então, basta alterar aqui esses dois parâmetros, tá? Ô, Grazi, uma dúvida do Robson quanto à questão da migração para o novo layout. Ele pergunta se basta alterar os parâmetros, executar o PDDistre somente bastaria, ou tem que mudar também os parâmetros. Então, Robson, tem que atualizar, conforme a Grazi mencionou aí, com os pacotes disponíveis na página Entregas Legais, atualizar o dicionário e também alterar os parâmetros. Mas isso, a validação do novo layout, por exemplo, para o evento S1210, só começa a valer a partir do mês de março, tá? Então, acho que, não sei se eu respondi. É que essa alteração que a Lu vai falar é referente a uma alteração que teve no evento 1210, mas ela vai falar um pouquinho para frente só sobre ela, né? Mas outras alterações do layout já podem ser enviadas. É que algumas coisas o governo colocou para mandar em umas datas específicas. Por exemplo, processo trabalhista, apesar de ele fazer parte do layout novo e o layout S1.1 já está em vigência, o governo optou por receber essas informações somente a partir de abril. Tem essa outra alteração do 1210, que o governo só vai receber ela a partir de março. Então, assim, o nosso sistema, ele está preparado para isso, tá? Então, nesse caso que a Luciana vai passar aqui do 1210 daqui a pouquinho, o nosso fonte está preparado para verificar se o período de apuração que a gente está enviando é a partir de março, ok, eu vou enviar dessa forma, senão não envio. Então, existem condições dentro do fonte que atende essas questões, tá? Aí, complementando ali uma segunda pergunta do Rodrigo. Então, Rodrigo, os processos trabalhistas só a partir de abril. Ainda que você configure, atualize a base, altere os parâmetros, os eventos trabalhistas os processos trabalhistas só serão aceitos pelo governo a partir do mês de abril. Isso, é bom colocar,
porque isso não é alguma limitação do Proteus, tá? Isso é uma exigência do governo. Então, ele colocou que só vai recepcionar esses eventos a partir de abril. A gente pode deixar já tudo pronto, né? Já está tudo pronto, já liberamos as atualizações. Sempre vai atualizando com expedição contínua, caso tenha alguma correção, alguma manutenção em alguma opção aí dos processos trabalhistas, é sempre bom ter atualizado, porém o governo só vai recepcionar esses eventos a partir do mês 4, tá? Vou passar aqui, tá bom? Tá ok. Aqui, pode falar, Grazi, desculpa. imagina. Uma outra dúvida da Patrícia, que você mencionou um pouco antes, sobre a questão do motivo do desligamento. Você falou aí sobre a tabela S043 que criou um campo. Ela Certo. falou que tem um campo, já fez as atualizações. Uhum. Talvez, Patrícia, o que esteja faltando é atualizar a tabela S056. Fica também manutenção de tabelas. E aí a tabela S056 é motivos de desligamento. Acesse essa tabela, entra como alterar e dá um F7 para atualizar a tabela. Ou, Normalmente já resolve o problema. ou vai em outras ações, tem a opção lá atualizar. Todas Isso. essas tabelas, gente, motivo de desligamento, motivo de afastamento, códigos de rúbrica, a tabela também que traz as informações lá de incidência do imposto de renda, tudo isso, elas têm uma opção em outras ações, quando você visualiza a tabela, tem a opção lá de atualizar. Tá? Então, com o ambiente atualizado, vocês atualizando essa tabela, ele traz as informações para essa tabela. E aí vocês conseguem utilizar como um motivo de desligamento novo, ou um motivo de afastamento, ou uma opção lá na incidência do cadastro das verbas, tá? Então, sempre atualizem essas tabelas aí. Isso aqui. Aqui, no início eu falei para vocês que o manual de orientação, ele traz algumas informações destacadas aqui em verde, né, umas marcações em verdes, que são coisas que ele fez alterações, tá? Então aqui, eu trouxe alguns, tá, para vocês que eu achei interessante, são casos que a gente pega aqui no suporte, tal, são dúvidas, né, que a gente pega aqui no suporte, eu achei interessante trazer aqui para vocês, tá? Então, aqui no MOSA, página 137, eu trouxe só para destacar, mas lá nos links que eu mandei para vocês, que a gente vai mandar aí para vocês, tem lá o link do manual de orientação, aí vocês podem se direcionar para a página 137 e vai ter essa opção do print que eu coloquei aqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, o que ele traz, né? Então, considerando que o E-Social não efetua o cálculo da contribuição do segurado quando há informações de períodos anteriores, o empregador deve calcular o valor da contribuição do segurado e informá-lo em rúbrica própria, Código de Incidência Previdenciário 31 ou 32. Tá? Eu não sei se todo mundo já fez cálculo do dissídio e envio dessas informações para o E-Social. A gente vai trazer algo assim mais, como é que fala? Mais geral, né? Só para poder passar algo sobre isso para vocês. Para que vocês consigam enviar as informações de dissídio, né, no evento 1200, é premissa que o cálculo do dissídio no GPE tenha sido realizado pela rotina de dissídio retroativo, tá? Por quê? São informações referentes a períodos anteriores. Os nossos fontes, eles estão preparados para buscar as informações das tabelas que são alimentadas nessa rotina. Então, eu calculo minha rotina de dissídio retroativo. Se vocês tiverem dúvidas em como calcular o dissídio, a nossa equipe aqui de folha de pagamento está à disposição de vocês, com materiais, com orientações, tá? Para configurar o sistema e para vocês configurarem o sistema e deixar tudo zeradinho para conseguir fazer por essa rotina, tá? Mas a rotina de dissídio, ela vai trazer para vocês as informações do valor de origem, o valor calculado e o valor da diferença. Então, para o E-Social, ele vai pegar esses valores de diferença e vai integrar no evento 1200 com as informações das verbas de origem. Então, por exemplo, eu tenho uma verba, sei lá, salário, né? Lá na minha rotina de dissídio retroativo, eu vou ter o salário, vou ter a verba de diferença, que normalmente ela está com o identificador 0341, para trazer valores positivos, né? Por quê? Porque
Para o recibo de pagamento do funcionário, vai ficar mais visual, ele sabendo que ele tem um valor X para receber, né? E não trazer todas as verbas, isso no recibo de pagamento. Porém, para o governo, ele gosta de coisa detalhada. Então, ele quer que você mostre quais são as verbas que você está pagando de diferença. Então, para o governo, vai as verbas de origem, tá? Então, nesse caso, viria o salário e o valor da diferença. Todas essas informações no grupo de informações referente a períodos anteriores. Então, ele vai trazer essas informações referente a períodos anteriores nas verbas de INSS. Então, é importante que ela esteja configurada, tá? É importante que ela esteja configurada para trazer as informações corretas. Então, aqui no manual de orientação, ele está falando o seguinte, que não, o governo, ele calcula, ele sempre vai calcular as bases de INSS, os valores de contribuição do segurado e vai mostrar. Porém, para essas informações de períodos anteriores, ele não vai fazer isso. Ele acata a informação que você mandar no código 31 ou 32 da contribuição do segurado. Tá? Então, eu achei importante trazer, porque a gente tem bastante casos disso, né? Da pessoa não estar com a verba configurada certinha, não estar com a incidência certinha, e aí questionar, mas não trouxe aqui o valor da contribuição do segurado. É porque ele vai acatar o valor que você colocar com a incidência 31 ou 32 lá nas informações referente a períodos anteriores, tá? Ficou claro? Se vocês tiverem dúvida nisso, também pode mandar aqui para a gente, que a gente vai esclarecendo. O pessoal está fazendo bastante pergunta, Grazi, em relação aos processos trabalhistas. Certo, é interessante passar o link lá do evento para o pessoal ver. Lu, Isso, esse link aqui, pessoal, que eu vou disponibilizar agora, ele tem as adequações para o novo layout e tem também o link que vai direcionar vocês para o treinamento que a Priscila fez recentemente. Ela esclarece todas as dúvidas aí relacionadas ao processo trabalhista. Hoje o nosso foco aqui realmente é quanto aos eventos periódicos. Ô Lu, eu acho interessante também colocar para eles aquele link que a gente tem lá na macro do evento da nossa consultoria, que ele explica mais da parte legal, tá? O evento da Priscila explica bastante sobre a utilização no sistema, mas é interessante que vocês assistam também o da nossa consultoria, né, de segmentos, que fala mais da parte de legalidade. Coloca aquele link também, aquele tá no YouTube, né, e aí a gente já disponibiliza aí para o cliente. Legal. Bom, aqui é outra atualização, né, que teve na página 188, que o governo aceita os eventos em ordem cronológica. Somente é possível excluir o evento 2190, caso não exista 1200 ou 1210 para o trabalhador. Tá, esse daqui eu fiz só um resumo, porque assim, o que a gente costuma pegar bastante aqui é, por exemplo, o cliente vai fazer uma retificação ou uma exclusão do evento 1200. Porém, quando ele vai fazer essa alteração, ele não percebe que tinha um 1210 ali. Então, assim, da mesma forma que o E-Social, ele recebe os eventos em ordem cronológica, para você conseguir excluir ou alterar, você precisa ir do último para os anteriores. Então, por exemplo, eu mandei um evento 2190, ou um evento 2200 do trabalhador. E aí depois eu mandei um evento 1200, né, que está relacionado à remuneração dele, e depois o evento 1210, que está relacionado ao pagamento da remuneração. Então, por exemplo, eu quero fazer uma alteração no 1200, ou uma exclusão desse 1200. Eu preciso obrigatoriamente excluir o evento 1210 enviado. Tá? Eu não consigo fazer essa alteração se eu não excluir esse evento que foi enviado do 1210. A mesma coisa acontece com o 2190 ou 2200. Se eu tiver 1200 posterior, eu não vou conseguir fazer a exclusão desse evento, nada, porque eu preciso ir excluindo na ordem anterior à cronológica. Então, eu mandei na cronológica e eu vou excluindo o que foi enviado por último, o antepenúltimo, e penúltimo, e assim por diante. Tá? Então, aqui, eles trouxeram essa informação aqui também para vocês. Aqui também, na página 309, também fala a mesma coisa, mas aqui ele vai falar com o evento, por exemplo,
2230. Então, eu tenho um 2200, eu já tenho um 2230 para esse trabalhador. Eu não consigo, não é possível fazer a exclusão de um 2200, né, do 2200 se houver esse evento posterior. Da mesma forma que se eu tenho um 2190, depois um 2200, eu não consigo excluir o 2190 sem excluir o 2200 primeiro. Acho que isso daí acaba ficando. Antes o pessoal tinha mais dúvida disso, né, Lu? Agora eu acho que está um pouco mais claro para todo mundo. É Eu trouxe verdade. mais porque está destacado aqui no manual. Então, aqui falando um pouquinho das principais alterações que a gente teve, tá? Lu, quer falar sobre o 1210? Sim. Bom, pessoal, então, o 1210 sofreu aí uma alteração, na verdade, uma inclusão de um grupo de informações referente a pagamentos a residentes fiscal que trabalham fora do Brasil, né, que trabalham em outros países. Então, precisa estar atualizado, né, como a Grazi já mencionou, e essa informação deve ser enviada a partir do mês de março. A condição para que seja gerado esse grupo de informações no evento S1210 é que no cadastro de funcionários esteja com código de retenção do imposto de renda com código 0473. Então, vai gerar para todo mundo? Não, vai gerar somente para esses funcionários que no cadastro tem essa informação do código de retenção IR 0473. A partir do mês de março, como eu mencionei, e que tenha informações no histórico de contrato. A Grazi vai mostrar aí um print do cadastro de funcionários, destacando o campo. É esse campo aí, ó, código retenção, fica na aba outras informações. O próximo, Grazi. E o histórico de contrato, que é quando o funcionário trabalha em um outro país, e aí essas informações são preenchidas no histórico de contrato, precisa ter essas informações aí, o nome da empresa que trabalha, na qual trabalha, o endereço da empresa, e essas informações abaixo, ó, impostos, que são informações referentes ao imposto de renda. Mas isso não é para Mostra, todos os trabalhadores, tá, pessoal? Só ressaltando aqui que é para quem trabalha fora do Brasil. é isso. Aí a Grazi vai mostrar também um print do XML de como vai ficar, de como fica, né, tendo essas informações. É aqui a geração, né, Lu? Isso, ó, competência a partir do mês de março. Antes disso, não será enviado, não será aceito. Na verdade, não será nem gerada essa informação no Siga GPE. Se for um mês anterior ao mês de março. E aqui é o grupo de informações, ó, info, a tag info, PGTO, este, que são as informações de pagamento no exterior. Aí, ó, tem o endereço, tem o tipo de tributação, aí ele vai gerar esse grupo a mais aí no S1210, que estamos acostumados a ver o 1210, ele é um evento bem enxuto, né, com pouquíssimas informações, e agora foram acrescentadas essas informações aí no grupo Info PGTO Este, somente para funcionários que tenham o código de retenção informado lá no cadastro do funcionário no Siga GPE. É E a importante, partir do mês de é, março. e é importante colocar aqui que isso também só acontece se a versão dos dois parâmetros lá já estiverem com a versão do layout Isso, nova, tá? Senão ele não envia essas informações. Não faz parte do layout anterior. isso aí. Podemos seguir, Grazi. Bom, agora vamos falar de um tema muito importante, eu diria assim que crucial para a questão dos principais erros na transmissão dos eventos periódicos, principalmente no 1200. É um relatório que foi disponibilizado no Siga GPE, fica na rotina de eventos periódicos, então é na mesma rotina que vocês estão acostumados a fazer a integração, né, dos periódicos. A diferença é que, como podem ver nesse print, ali em processo vai definir relatório. Então, será gerado um relatório no formato Excel. É um relatório assim que nos traz muitas informações. A Grazi vai abrir um aí para a gente ver, Grazi? Sim, vou abrir aqui. Tá conseguindo ver? Relatório não. Tá. Estamos na apresentação.
Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. E agora tá conseguindo? Sim, sim. Tá bom. A Grazi já tratou aqui as informações, então aqui não está mostrando o nome do funcionário, CPF e CNPJ, mas ele traz todas essas informações. Essa informação aí, essa primeira aba, mostra o rodapé, Grazi, por favor. Tá conseguindo ver aqui? Estou. Tá, Desce a então, barrinha até o final para mostrar o rodapé do relatório, por favor. aqui? Acho que não mostra aqui para gente. Ele tem várias abas aqui no rodapé. Essa primeira aí são o demonstrativo de valores. Veja se consegue ver melhor agora, Lu. Deixa eu ver. Desce a barrinha até o final. Acho que não tá aparecendo, né? Não aparece. Tá. Então, aqui Mas nessa parte tem demonstrativo de verbas, plano de saúde, outras empresas, demonstrativo de meses anteriores. Você vai falar da primeira, Lu? isso. Deixa eu subir Então, aqui. o pessoal está falando que está conseguindo visualizar, Grazi. Ah, legal. Então, nessa primeira aba, gente, tem aqui as informações demonstrativo de verbas, né? Então, aí vocês podem perceber que tem essas informações do funcionário, e indo mais para a direita, vai ter a coluna verba e D de cálculo, se estiverem com relatório com a base atualizada, com esses últimos pacotes, a partir de dezembro, as atualizações a partir de dezembro, já terão ali o campo, a inclusão da coluna ID de cálculo. Antes não tínhamos. Isso dificultava um pouco a conferência, porque assim, tinha um código da verba, mas a gente não sabia do que se refere aquela verba. Então foi feito uma melhoria no relatório e agora temos a coluna ID de cálculo. Então vamos ver aí. O código da verba, o ID de cálculo, o tipo da verba, valor, natureza, incidência INSS, E-Social, IR e FGTS. Luciana, por que esse relatório é importante? Porque nele a gente tem todas essas informações aglutinadas. Então, por exemplo, uns erros como costumeiros, né, que a gente tem bastante ocorrência aqui do erro 846, código da ocorrência 846. Vou falar melhor sobre ele mais para frente, mas aquele erro vocês podem utilizar esse relatório para descobrir por que está dando o erro 846. Porque tem erros na transmissão do 1200, exemplo, 846, 933, base de cálculo INSS a maior ou duplicada lá no governo, que simplesmente é incidência de verba. E aí, às vezes, o cliente tem uma expectativa de que é erro do sistema e que nós iremos enviar um pacote de atualização. Não é atualização. Dificilmente esses erros aí será questão de atualização. A atualização normalmente está relacionada quando deixou de integrar alguma verba, algum ID de cálculo novo que o cliente não tem cadastrado na base. Aí pode ser essa questão de atualização. Mas base duplicada, verba com incidência errada, não é atualização, é cadastro incorreto na tabela de rúbricas, na tabela S1010. Outra coisa importante sobre esse relatório. Aqui ele está mostrando, ele mostra a incidência, destaca aí, Grazi, por favor, a coluna incidência INSS e social e a do IR. Isso aí, pessoal, é o cadastro da verba de vocês no Proteus. Então, como que a minha verba está cadastrada para o governo no Proteus? Às vezes, a gente pega muita ocorrência aqui do erro e a gente não consegue resolver somente com esse relatório. Por quê? Porque no Proteus está cadastrado de uma forma e o relatório vai trazer conforme está no cadastro de verbas do Proteus, só que no governo está diferente. Aí vocês perguntam, mas por que isso acontece? Porque alguns clientes têm o costume de fazer alteração diretamente no portal do E-Social. Então, a gente vai ter esse relatório aqui para auxiliar vocês. Mas se lá no governo a incidência estiver diferente, o relatório realmente não vai ajudar. Tem cliente que retorna e fala assim, já conferi, já gerei o relatório, fiz todas as conferências, bati incidência, está tudo certo. Mas e lá no governo, será que está igual o Proteus? Normalmente não está.
Então, exemplo, essa verba aí, a primeira verba, a 0,20, o ID de cálculo é 0031, que é a verba de salário. O tipo da verba é 1. O que é 1? 1 é provento. Lá para o governo ele chama de vencimento. Aí tem um valor, tem a natureza que está correta, a incidência INSS e social está 11, está certa. Então, essa verba irá compor minha base de cálculo de INSS lá no governo. Mas se aqui ela estiver 11, e suponhamos que lá no governo ela esteja com essa incidência INSS, que é a incidência CP, né? Que lá no governo está assim, incidência da contribuição previdenciária. Lá estiver 00, a base de cálculo não vai bater. Por quê? No Proteus está com incidência 11, mas lá no governo está com incidência 00. Logo, o governo não irá utilizar a verba 0,20 para compor a base de cálculo. E aí também é uma das principais ocorrências que a gente tem aqui na abertura de chamados, né, de tickets, de que a base de cálculo no governo está divergente da base de cálculo no Proteus. Porque também, pelo o costume que nós temos de conferir a CEFIP sempre era enviado que a base de cálculo, somente a base de cálculo. No E-Social é enviado todas as verbas calculadas na folha de pagamento. Então, o governo monta a própria base de cálculo. Aí, às vezes, falam assim, estou um pouco nervosa, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, sinalizem que aí eu Tá seguro um tranquila, pouquinho. Lu. Então, o que acontece? Tenho lá minhas verbas declaradas, né? Calculou na folha de pagamento, tem as verbas do tipo provento, do tipo desconto e do tipo base. Aí o ticket é aberto falando assim: minha verba de base de INSS no Proteus está correto, só que lá no governo está duplicada, por exemplo. Por quê? Alguma verba está com incidência que não deveria, incidência CP. Aí precisa gerar o relatório, fazer um filtro. Faça aí, Grazi, por favor, nessa coluna O. Na coluna O. É, Vou tirar o destaque aqui, tá? Acho que todo mundo já viu, só para facilitar. filtra aí somente as que têm incidência 11. Prema. Colocar filtro em tudo, se de repente. Assim? Isso. Ó, tá vendo como que estão percebendo como que o relatório ajuda nessa conferência? É muito mais fácil fazer por ele do que fazer lá pelo relatório, o relatório comum, né, do que é gerado no Proteus mesmo, porque ali vocês têm as verbas, tem um valor, mas não tem a forma que elas estão configuradas. Aí precisa estar com o cadastro de verbas aberto para ficar comparando. O relatório já traz essa facilidade. E detalhe, além da incidência do E-Social, o relatório também traz a incidência do Proteus. Da Mostra folha, para né? eles, Grazi. Isso. Aqui, ó. Incidência INSS folha, IR folha, FGTS folha. Isso, aí vocês também já podem utilizar isso aí como um comparativo. Bom, se a minha verba tem incidência INSS na folha, né, no Proteus, ela também precisa ter incidência INSS lá no governo, porque aí sim, né, eu vou ter uma base coerente. Uma outra coisa que eu quero destacar, só para concluir aqui a análise, verba com incidência INSS 11, que sabemos, né, que é para compor a base de cálculo, tipo da verba, a coluna L, Grazi, por favor. Ó, tá vendo? Que aqui ele só trouxe, nesse caso, todas as verbas com incidência 11 têm o tipo 1. E o que é um provento? Então, ok. Mas pode ser que hajam casos onde tenham também verbas do tipo 2. O tipo 2 é desconto e que também estejam com incidência 11. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar o total das verbas com incidência 11 do tipo 1, que é provento, tem um total X, sei lá, 5.000. E pega o total das verbas do tipo 2, que é desconto, que também tem incidência 11. E aí eu faço a subtração para ter a minha base de cálculo calculada pelo governo. Uma outra coisa que eu quero destacar sobre esse relatório.
É que eu sou muito fã do relatório, tá, gente? Então, talvez eu me empolgue um pouco falando dele, porque ele é, assim, essencial para a gente conseguir atender vocês. E a gente queria mostrar para vocês, apresentá-lo da melhor forma possível, para que vocês também tenham, coloque ele como é que a gente pode falar, assim, como premissa para começar a conferir. Até antes de abrir o ticket, vocês já olhem esse relatório aí. Porque aqui ele ajuda bastante, né, Lu? Aqui nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que a gente trouxe, tem vários, tá, gente? Aqui é só um exemplo, como a Lu trouxe, né? A gente tem aqui o tipo de verba um, porém eu posso ter outros tipos de verba aqui. Então, aqui nesse caso que é só um, então aqui teria uma soma. Então, a base aqui estaria como 4.553,31. Isso tem que bater lá no governo, tá? Quando não bate, é interessante vocês verem primeiramente se as verbas que estão aqui estão da mesma forma que está no governo. Início de validade, às vezes eu faço uma alteração, não me atento a isso. Eu estou mandando, por exemplo, um movimento agora de janeiro, só que eu fiz minha alteração em fevereiro. Então, assim, isso também acaba pegando, né? Por quê? É, Porque o governo ele vai enxergar somente do período que tá. Então, se eu fiz uma alteração para fevereiro, aquela alteração vai valer de fevereiro para frente. Mesmo que exatamente. aqui no meu relatório aqui já esteja com 11, por quê? Porque busca desse meu cadastro de verbas, lá no governo, eu fiz uma alteração com uma data de fevereiro. Então, ele vai acatar o quê? O governo ele vai fazer o cálculo com base no que ele tinha em janeiro. Então, em janeiro, está mandando janeiro. Em janeiro eu tinha que não fazia parte da base de cálculo. Então, ele vai entender dessa forma. Exatamente. Então, bastante atenção na hora. Percebeu que a verba está com o cadastro incorreto? Vou fazer a alteração. Lá no cadastro de verbas, quando for salvar a alteração, o sistema sempre vai apresentar um pop-up, uma janelinha, perguntando ali para vocês a partir de qual período aquela validação, né, aquela alteração passa a ser válida. Então, cuidado. Se eu estou mandando a folha do mês de janeiro, como a Grazi mencionou aí, então a minha alteração tem que ser com o período de janeiro. Janeiro ou qualquer mês anterior a ele, né? Que anteceda, nunca posterior, porque senão de nada vai ter servido aí a alteração que vocês fizeram. No governo, sempre olhar. Início de validade da verba, pegamos também já várias vezes assim clientes que têm um histórico de alterações em uma verba. Sempre é a primeira linha, onde não tem data de período final, né? Ele vai ter só período de início, mas não tem a coluna período final, não vai estar preenchido. Então, é aquela validação que ele está olhando. As demais que tem início e fim, é ignorado. E toda vez que mandou, já enviou 1200, verificou que está incorreto a incidência, ajustou no SIGA GPE, enviou o S1010, o governo aceitou, ok, já vai resolver o problema? Não. Precisa reabrir o período, né, enviar lá o evento 1298 e retificar o 1200. 1210, né, como a Grazi também mencionou lá no início, sobre a questão ali da ordem cronológica. Se eu preciso retificar o 1200, primeiro eu tenho que fazer isso do 1210. Excluo o 1210 para retificar o 1200. E aí, essa retificação é que vai forçar o governo a olhar a incidência nova ali que vocês mandaram para ele. Eu só queria colocar Ok? outro ponto aqui também, Lu. Todas as informações que a gente utiliza aqui é tudo fictício, tá? Nossos ambientes são ambientes Isso. testes, até mesmo para a questão aqui, eu tenho o identificador de cálculo aqui, agora que mostra, né, o identificador de cálculo, a gente está mostrando aqui num evento, o tipo da verba, a natureza, a incidência, é algo particular de cada empresa. Então, vocês que determinam qual é a verba que vai ter que ter incidência, não vai ter incidência, aqui é só um exemplo, é só para apresentar o relatório para vocês, tá? Não é que isso Exatamente, seria o muito bem. correto. Então, esse identificador de cálculo, não necessariamente ele tenha essa configuração, mas aqui é só para teste, é só para demonstração mesmo. Todas essas informações, a responsabilidade de cada De um. cada empresa, porque E cada uma tem um entendimento, né? Então, em caso de dúvida, sempre consultar o jurídico, abrir também o relatório, o layout também é muito esclarecedor. A gente vai dar um exemplo aí mais para frente. tal. Quero falar aqui sobre só um último item aqui, Grazi, sobre o relatório. A aba 4, demonstrativo meses anteriores, Certo. PLR.
Pessoal, aí o que vai constar nessa aba? Rescisão complementar em períodos, né, em meses, posterior ao mês do desligamento, desculpa. Então, se eu tenho uma rescisão do mês de dezembro, calculei uma complementar no mês de janeiro, será gerado as informações, né, os valores serão enviados no evento 1.200. Como que eu faço para conferir esses valores? Não será na primeira aba, demonstrativo de verbas, será nessa aba 4, demonstrativo, meses anteriores, PLR. Aqui também vai constar valores de PLR, tá? São verbas de dissídio, né? Complementar por dissídio, ou por pagamento de um bônus, ou PLR, vai estar nessa aba. Outra aba importante que eu gostaria de destacar é a questão da aba 6, Ô Lu, inconsistências. então, só para colocar aqui também, caso eles não tiverem utilizado a rotina de dissídio retroativo, não vai trazer as informações aqui, referente a acordo, tipo de Isso, acordo. exatamente. Boa, Grazi. Ó, Qual que é tá, a aba que você quando, quer ir? quando for para inconsistências. Tá. Mas só voltando aqui um pouquinho em relação a meses anteriores, né? Rescisão complementar enviada no evento 1.200. Normalmente, temos um erro já bem conhecido, que ele dá erro nas tabelas S050 e a tabela S126. Por que dá erro? Porque existe uma divergência entre o que foi cadastrado nessas tabelas, que são informações de dissídio, e o cálculo do dissídio. Então, lá no cálculo do dissídio, quando eu vou fazê-lo, eu vou definir ali qual é a data do acordo coletivo, né? A data do acordo. Então, na tabela a tabela 126, eu também tenho esse campo, data do acordo. Essas duas informações não podem estar divergentes. Eu não posso falar lá no cálculo do dissídio que a data do acordo é dia 10 de janeiro de 2023 e lá na tabela eu colocar que a data do acordo é dia 30 de dezembro de 2022. Vai dar inconsistência, vai falar que foram identificadas inconsistências nas tabelas S050 e 126. Aí vocês já sabem que está relacionado a essas duas tabelas. E inconsistências, nessa aba 6, normalmente o que temos aí? Dá erro de amarração das verbas de dissídio. O cliente percebe que alguma verba não foi enviada no 1.200 e aí não sabe qual é o motivo. Normalmente está aí, nessa aba 6. Ele vai apresentar uma inconsistência. Lu, tá vendo minha tela? Deixa eu ver. Eu abri aqui Sim. sobre as Legal. tabelas. É isso aí, ó. Tabela S050 e a 126. Tá, o que a Luciana tá colocando só para ilustrar. Então, aqui, por exemplo, na tabela 126, se eu tenho a data do acordo aqui, 1 de 2022, obrigatoriamente, no meu cálculo do dissídio, ele também tem que estar a mesma data. Aqui a gente tem até que 1 de 2022, né? Tem aqui em cima. Eu tenho 1 ali também. Mas aqui, ó, 1 de 2022. Vocês estão vendo aqui a data do acordo? Estamos, Grazi. Esse aqui é o cabeçalho do dissídio. Então, ele tem que ter. Se eu não tiver essa data de 1 de 2022 lá na minha manutenção de tabelas, ele vai dar o erro, ele vai falar que não existe. Então, tem que estar com a mesma data aqui e lá, senão ele não integra a informação. Eu posso até ter a informação calculada na rotina de dissídio, como é a premissa. Porém, se tiver a data divergente aqui, ele não vai integrar. Isso aí, muito bem colocado. E sobre a questão da inconsistência ali na aba 6, acontece quando tem uma amarração indevida. Então, por exemplo, a minha verba de diferença de dissídio, a verba de salário, vamos pegar a verba comum para todos. A verba de salário, lá na aba dissídio, no cadastro de verbas, lá tem um campo verba para dissídio. Então, vamos dizer que a minha verba de salário é a verba 0,20 e a minha verba de pagamento de dissídio é a 340. Então, eu fiz a amarração certinha. O que eu não posso fazer é o quê? Pegar a minha verba, que é de pagamento de dissídio, e amarrar a minha verba de salário. Quer dizer, é uma amarração oposta. E aí vai dar erro, vai dar inconsistência. Quando vocês perceberem que alguma verba não foi integrada, não foi enviada no 1.200, sempre gerem um relatório e observem essa aba inconsistência. Normalmente vai estar ali a causa do erro.
é importante colocar por que que isso acontece também, tá? Para ficar fácil para vocês conseguirem visualizar isso quando vocês fizerem a conferência. Porque assim, lembra que eu falei para vocês que o governo ele quer saber as informações das verbas de origem. Então, por exemplo, o que que eu vou ter no meu movimento ali? Eu vou ter no meu movimento as minhas verbas que eu demonstro ali no recibo de pagamento para o funcionário, as minhas verbas de diferença de dissídio. Então, eu paguei ali para ele, sei lá, R$ 500. E aí, desses R$ 500, quando eu visualizo lá no cálculo do dissídio, eu tenho lá R$ 100 de salário, R$ 100 de hora extra, R$ 100 de premiação, enfim, para completar os 500. Então, quando eu visualizo a minha rotina de dissídio retroativo, eu tenho essas verbas discriminadas uma a uma e qual o valor da diferença. É isso que vai para o governo. Porém, quando eu visualizo o meu recibo de pagamento para o trabalhador, eu tenho apenas a minha verba de diferença. Se eu envio para o governo essa verba de diferença, eu vou ter duplicidade, porque eu também estou enviando aquelas verbas de origem. Então, todas as verbas de diferença, elas não vão ser integradas aqui no 1200, justamente para não dar essa duplicidade. Tá? Então, assim, por que que a premissa é que vocês calculem pela rotina de dissídio? Porque essa é a forma correta que ele vai enviar as informações, tá? Ele não vai enviar informações de verbas de diferença. Não adianta vocês irem na rotina de lançamento por funcionário e simplesmente informar lá, meu funcionário aqui teve uma diferença de R$ 500. Colocar a verba ali, porque o sistema não vai integrar essa verba por ser uma verba de diferença. Está atrelada, né, ter essa configuração de diferença. E aí é isso que a Lu falou. Então, assim, pode ser que vocês, quando tenham um cenário aí de dissídio retroativo, vocês vão verificar que as suas verbas de diferença que foi pagas para o trabalhador vão estar aqui, e está correto, né? Ela não tem que ir mesmo. Por quê? Porque na minha aba 4, eu já estou levando aqui verba a verba para completar aqueles R$ 500. Então, aqui eu vou conseguir ver a verba, né? No caso desse exemplo que eu coloquei para vocês aí, eu consegui ver verba a verba com o valor, tá? Por isso que ele não vai integrar aquela verba de diferença. Era só esse ponto mesmo, Lu, que eu queria colocar para complementar. Certo. Eu verifiquei que tem algumas perguntas relacionadas à geração do relatório. Pessoal, o relatório ele está disponível já há algum tempo, não é uma atualização devido ao novo layout. A atualização recente que tivemos no relatório, na verdade, foi uma melhoria, que foi a inclusão do ID de cálculo da verba. Foi perguntado aqui também sobre a descrição da verba. Já existe uma solicitação aí de melhoria, mas não temos ainda uma definição, né, se isso realmente será incluso ali no relatório, mas por enquanto o que temos aí é o código da verba e o ID de cálculo, que já ajuda bastante a questão do ID. Então, o relatório já existe, atualizações, acho que, se eu não me engano, a partir de, você lembra, Grazi, mais ou menos, mas é desde Não, 2022 ali que a gente já tem esse tem bastante relatório. tempo. Aqui eu coloquei o link, né, de como a gente faz a geração aí do relatório. Deixa eu só voltar aqui, eu acho que eu coloquei o errado. É na É mesma rotina, pessoal, na mesma rotina que vocês fazem a integração dos eventos periódicos. O que muda é que no campo processo vai mudar para relatório. Normalmente vai estar geração, por padrão ele já vem preenchido como geração. É só alterar para relatório. Foi perguntado aqui também sobre a exclusão do evento 1210, também é na rotina de, dá para fazer pelo TAF, né, pela automação fiscal, mas dá para fazer também pelos eventos periódicos, ali em processo. Volta lá no Tá print, conseguindo ver Grazi. minha tela? No Nós print. estamos visualizando o TDN. Certo, agora tá visualizando a apresentação? Não, Não? Peraí, não. deixa eu mudar aqui. Agora tá visualizando a apresentação? Sim. Tá. Então, nesse campo destacado, o processo está relatório. Então, aqui é para gerar o relatório. Se for para fazer exclusão, tem a opção aí também exclusão. Se eu quero excluir o 1210, por exemplo, eu vou marcar aqui processo exclusão e marco o evento 1210. Só, Faço um filtro. só para eventos transmitidos já e retornados do governo, tá? A exclusão. Caso Isso, contrário, tem que fazer pelo TAF. isso aí. Aí eu posso aplicar um filtro. Uma outra informação sobre o filtro. Tivemos também bastante clientes questionando sobre a questão do filtro. O filtro estava apenas por CPF, né? Na verdade,
originalmente, esse filtro utilizava todas as opções ali, né, do cadastro de funcionários, tinha todas as opções. E aí houve uma alteração, ficou apenas CPF, mas agora, se vocês, aqueles que não se adequaram, não gostaram desse novo formato de ter apenas o CPF, podem solicitar atualização, que aí já existe uma atualização para retornar o filtro com todas as opções, tá? Mas normalmente a gente utiliza mais a questão do CPF, porque lá no portal do e-social, como regra, né, sempre o filtro é realizado por CPF. E a questão também de performance, né, melhoria em relação ao retorno é muito mais rápido quando vocês colocam o CPF. E partimos da primícia, a alteração ocorreu mais por conta disso, de que precisa enviar os eventos periódicos para todos os funcionários, né? Então, foi por isso que colocou, mas acabamos que voltando às opções anteriores, devido aí a acionamentos, né, dos clientes que sentiram falta, enfim, que estavam acostumados a gerar de uma determinada forma. Isso nem estava nem era pauta do treinamento, mas eu quis trazer porque talvez alguém aqui que esteja presente esteja com essa ocorrência aí de que o filtro só aparece CPF, é porque houve a alteração, mas que caso queiram retornar para todas as opções do filtro, já tem um pacote de atualização para isso. A gente vai colocar aqui já daqui a pouquinho o link, tá? Aí depois você conseguir pegar aí o link, Lu, quando passar para. Tá bom, eu já passo pega. sim. Vamos prosseguir então, Grazi. Principais inconsistências agora. Isso. Então, temos essa daí, que é o código de ocorrência 896, 989, né? É isso, 989. E aí é aquela situação assim, preciso retificar o evento 1200. Não posso retificar ele sem antes excluir o 1210. É aquilo que falamos anteriormente também. É a ordem cronológica dos eventos. Se eu preciso excluir o 1210 é um evento que antecede o 1210. Se eu preciso retificar o 1200, eu primeiro preciso excluir o 1210 que está lá no governo. E, então, esse erro 989 é devido a como que a gente pode colocar? De não ter utilizado essa ordem, né, para fazer a exclusão dos eventos. Se eu vou mandar, eu mando o 1200, depois o 1210. Se eu vou excluir, eu excluo primeiro o 1210 e depois eu retifico ou excluo o 1200. Quer acrescentar alguma coisa, Grazi, sobre esse erro? Acho que Não, tá claro? a gente só trouxe mesmo, ele já não está tendo mais tanto, né? É mais porque eu trouxe as marcações lá do manual de orientação, e aí para mostrar para vocês qual é o erro que aparece quando vocês tentam fazer na ordem inversa, né? Isso aí. Aí depois, quando enviarmos o material para vocês, tem os erros e o KCS, né? Isso. Um artigo com instruções de como resolver o erro. Vamos para o próximo, Grazi? 933. Esse é o que a Lu 933. mais gosta. Pessoal, o 933 ocorre tanto no 1200 como também no 2299. Quero trazer aqui para vocês uma informação importante. Tem um relatório do 1200, mas ainda não temos o relatório do 2299. Porém, Está no forninho já. já Tá no está no forno. forninho. Estou aqui ansiosa, porque ele, como vocês puderam perceber, ele nos ajuda bastante na conferência. Otimiza, né, o processo. Ele é ótimo. Então, futuramente, nas próximas atualizações aí, acredito que já será disponibilizado o relatório do evento. Esse mesmo relatório do 1200 será criado para o 2299. Será ótimo. Porque geralmente rescisão, gente, tem muito mais verbas do que o 1200, do que a folha, né? Então, para conferir, vai ser ótimo. Vou abrir a documentação, tá, Lu? Tá. O 933. O 933, ele fala que o somatório dos proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos descontos no demonstrativo de pagamentos. Aí o cliente fala assim, normalmente assimila esse erro à questão de ter o valor da verba de líquido negativo. E não é. Primeiro que o governo não aceita verbas com valor negativo. Então, o erro não está atrelado à verba de líquido. O que o governo está falando aí somei todas as verbas de provento, subtraí as verbas de desconto,
e eu tenho mais descontos do que proventos. Então, meu líquido é negativo. Normalmente, no erro, ele mostra qual foi o valor negativo que ele encontrou. Às vezes aparece lá, um exemplo, menos Tá aqui, ó. R$ 300. Aí, ó, menos 799,61 centavos. Por quê? Aí, eu sei que apresentando esse valor dá uma ideia de que existe uma verba com esse valor negativa lá na folha, né? E aí vai procurar e não tem essa verba, porque de fato não é uma verba em si, é o resultado do total de proventos menos o total de descontos. E aí os descontos foram maiores e o valor é negativo. E o governo não aceita valor negativo. Não aceita você enviar uma verba com valor negativo e não aceita que o total dos proventos do funcionário seja inferior aos descontos. O líquido pode ser zero, mas não pode ser negativo, ok? Então, o relatório vai ajudar, como a gente fez ali, quando a Grazi abriu o relatório. Tem Tá como abrir de novo, visualizando. Grazi? Sim, tá visualizando o relatório? Isso. Não, a gente está vendo a apresentação. Você consegue abrir de novo o relatório? Consigo também. Agora dá para ver? Sim. Vai ali, Grazi, no tipo de verba, por favor. Certo. Aí, para esse erro, eu vou acrescentar também a questão da verba do tipo 3. Clica aí, Grazi, para selecionar no filtro. Isso. Então, por que eu vou selecionar tipo 3? Coloca 1 em 3, Grazi, por favor. Uhum. Por que 1 em 3? 1 é provento e 3 é base provento. Então, é importante que eu some todas as verbas que são de provento, inclusive as bases. Por quê? Porque também existe verba de base e desconto. Então, faço isso com o tipo 1 e 3, que são as verbas de provento, E aí eu e faço a somaria mesma aqui, né? isso, e faço a mesma coisa com as verbas do tipo 2 e 4, que são do tipo desconto. Certo, ó, então aqui deu 23, e aí aqui somaria aqui também. Isso, aí muda o filtro para 2 e 4. Que aí a 2 e 4 seria desconto, que é a 2, e a 4 é base dedutora. Base dedutora. Então, Então, aqui gente, o meu valor tem que ser menor. isso. Percebam quanto ele é, é essencial, porque imagina fazer isso olhando verba a verba no cadastro de verbas. É um tempo, assim, enorme. E se tem erro em vários funcionários, esse erro também acontece muito quando tem cálculo de férias, tá? Esse relatório também mostra, esse funcionário aí, Grazi, teve o recibo de férias? Tem, Deixa né? eu ver aqui, peraí. Mostra para eles como aparece o identificador de pagamento. Vai mostrar uma linha Então, full, tá vendo? No final da chave tem o roteiro. Sempre vai a aparecer, partir viu, da gente? As linha três. 20. Vai aparecer full, que é de folha, FER, que é de férias, Esse, PLR, se for o caso, o adiantamento aparece ADI. Então, aqui, ó, sobre férias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, Lu? isso. É só para mostrar para eles que aparece, né? Todos Uhum. os roteiros que foram calculados. Ah, só um outro ponto aqui, que está na nossa documentação, quando eu passei para vocês, aqueles casos que o cliente, por exemplo, aí não utilizou a rotina de dissídio, ele foi lá e informou uma verba de diferença, colocou o valor. Lembra que eu falei para vocês, não vai ser integrada essa verba, então ela estaria aqui na verba de inconsistência, né? Ou seja, ela não é integrada no XML. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma verba de provento, com certeza o vai dar erro aqui. Principalmente se eu estou falando de uma rescisão complementar posterior ao mês de recebimento. Então, se eu tenho só essa verba de diferença como provento e ela não estou lançando, né? Eu não estou integrando, ele vai dar o erro. Principalmente, então, aqui, quando a gente falou sobre que a gente abriu a documentação, é importante ver o campo de diferença, né? Então, se é uma verba de diferença, se eu estou nesse cenário, por exemplo, eu lanço só a verba de diferença no meu lançamento por funcionário e faço o cálculo lá. Eu não utilizei a rotina, ele vai dar erro, porque ele não vai integrar aquela verba de diferença, ele só vai integrar o que está lá no cálculo do dissídio. Então, aqui também é um outro ponto de conferência. A maioria, gente, dos erros, assim, existem várias causas. A gente acaba trazendo uma outra aqui, só que assim, tem muitas causas, mas é mais para vocês terem um norte por que que acontece e por onde que vocês podem começar a conferir, tá? Isso aí, perfeito, Grazi.
Pode passar Vamos para o para o próximo. próximo. O próximo. 846. Estamos visualizando o relatório, Grazi. Peraí. Toda vez que eu mudar o compartilhamento aqui, eu preciso mudar a janelinha, gente. Agora tá vendo Sim. a apresentação? Eu vou trazer aqui uma dúvida da Priscila, da Patrícia, eu acho importante. Ela perguntou sobre a questão do roteiro de plano de saúde. Me Uhum. corrija, Patrícia, se foi isso mesmo. É plano de saúde. Não aparece no relatório. Não aparece porque aí eles vai trazer os roteiros que têm valor de líquido, que depois também será gerado no 1210. Então, é por conta disso, tá? Então, os roteiros que irão apresentar aí é folha, férias, adiantamento, PLR, todos os roteiros que geram valor de líquido. 846. Abre a documentação, Lu? Só um pouquinho antes. Tá Então, bom. gente, o erro 846, tivemos muita ocorrência desse erro 846. Por quê? No erro, ele já fala até sobre essa questão da incidência. Código INCP, INCP, que é o código da Previdência, da Contribuição Previdenciária, que nada mais é do que a questão da incidência INSS lá para o governo. Aí ele fala que o total, das verbas que está com a incidência 31, 32, 34 e 35. Normalmente as que utilizamos mais é a 31 e 32. 32 quando existe folha de 13º. A 31, que estamos acostumados. O que é a incidência 31? É a minha verba de desconto de INSS da folha. Então, quais verbas que eu tenho que ter incidência 31? Apenas a verba que é de desconto de INSS. Por que apresenta o erro 846? Porque o governo identificou que existem mais verbas com essa incidência 31. E aí, isso também está atrelado, gente, à questão da natureza da verba. Volta, aqui, aqui é um print, volta, Grazi, por favor. Aqui é um print, não, do layout. Aqui. É isso. Aqui é um print do layout, o evento S1010, né, que é a tabela de rúbricas. Aqui mostra, a incidência CP da verba. Aí fizemos aqui essa ilustração para poder destacar a questão de o que é a incidência 31. Incidência CP 31 é mensal, INSS da folha. Se for 32, é 13º salário. E aí ele fala dessa incidência CP, da contribuição previdenciária, ou a incidência do IR. É a mesma coisa, código 31, 32, 33 e 34. 31 sendo remuneração mensal. Pessoal, isso aqui é um print do próprio layout, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida em relação a qual incidência, qual natureza devo colocar na minha verba, sempre consultar lá ali no layout, essa coluna aqui no final, a penúltima, é o início de validade, e a última, quando está preenchida, é porque foi descontinuada. Então, temos algumas incidências, algumas natureza, que no layout 1.0 foram descontinuadas. Então, vai estar preenchida aqui, essa coluna término. Está conseguindo ver aqui a do layout? Sim, isso aí, perfeito. Do 0 e o 1, por exemplo, não é mais utilizada desde 30/6 de 2021. Isso aqui também é uma causa de erro, tá? Erro comum ali no cadastro de verbas, porque lá na incidência do IR, coloca o código 0, que antes era aceito, mas no layout, a partir do 1.0 já não é mais aceito. Então, você vai cadastrar uma verba e coloca o código 0, lá no campo do IR, incidência do IR, ele não será aceito porque o término foi 30/6 de 2021. Legal? Voltando ali para o erro, Grazi. Volta para qual página? Volta aqui para o... Ou abre o TDN? O TDN. O CACES, desculpa. Está conseguindo visualizar? Sim, sim. Certo. Aí ele fala, né, que o valor não pode ser negativo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as verbas que têm incidência CP 31, 32, 34 e 35, tem lá o total lá de verbas, e as verbas que têm incidência do IR 31, 32, 33, 34 e 35. Já pegamos vários casos que, por exemplo, a verba de... Vamos pensar aqui. Acho que tem até um exemplo, né, Grazi, ali numa apresentação. Volta ali na apresentação, vamos mostrar para eles. Foi um caso que eu atendi recentemente. Aqui, ó,
para vocês verem a importância de conferir a incidência das verbas. Aqui é uma folha de 13º, tá, gente? Foi do roteiro 132. Estava dando aquele erro 846, sobre o total das verbas com incidência CP e da incidência IR com esses códigos aí. Olhando o relatório, fazendo os filtros, o que eu identifiquei? Que a verba A25, aqui no caso, que é uma verba do tipo base provento, natureza 9908, percebam aqui embaixo, ó, tem até um print lá do layout falando o que é a natureza 9908. Olha a descrição, FGTS depósito. Então, como que a minha verba, que tem a natureza FGTS depósito, que é do tipo 3, que é base provento, está com incidência do IR 32? Não pode. Qual é a verba que o governo espera que tenha essa incidência 32? Bom, incidência 32 é o IR da folha, o IR mensal. Então, o que precisa ter? Uma verba do tipo desconto e que a natureza esteja configurada para o IR e não para a FGTS. Percebem que o quanto é importante essa análise? Aqui mesmo, ó, vocês já teriam como verificar por que está dando erro. Eu tenho uma verba que a incidência do IR não é esperada. A natureza é de FGTS e eu estou falando que essa verba com essa natureza está com incidência 32. Está errado, o governo não vai aceitar. Essas conferências, gente, a gente costuma pegar nas consultorias, tá? A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, porque assim, aqui no suporte a gente orienta como utilizar o relatório, orienta vocês nessa parte, né? Para você fazer uma conferência, você faz assim, assim, assado, porém no suporte padrão a gente não faz a conferência de folha, a conferência de valores, isso daí a gente faz na parte de consultoria, tá? E aí mais para frente a gente fala um pouquinho dessa. A gente está até com um preço promocional relacionado a isso, mas a gente fala um pouquinho mais para frente. Quer colocar mais alguma coisa sobre o que a gente falou aqui agora, Lu? É isso, eu quero só destacar sobre esse treinamento, né, esse repasse que a gente está fazendo para vocês, para trazer, né, para apresentar esse relatório para vocês, para terem aí como uma ferramenta de conferência, porque a gente percebe que muitos clientes não conhecem o relatório, outros conhecem, mas Não não utilizam. conseguem ali utilizar da melhor forma. Então, o intuito aqui também desse treinamento, né, desse repasse, é apresentar para vocês e a partir daí vocês conseguirem fazer essa análise prévia. Mas caso ainda assim tenham dificuldades, precisem de apoio, de auxílio, Luciana, não consigo identificar, tá estranho, enfim, aí é o que a Grazi falou sobre a questão da consultoria, porque são muitas verbas, gente, não tem como a gente, aqui no suporte padrão, um tempo hábil para que a gente faça essa conferência minuciosa com vocês. IGPE, taxa, Principalmente governo, né? é, Das despesas. principalmente partindo do princípio de que o cadastro do SIGA-GPE está diferente do governo. Tem muitos clientes que ficam resistentes quando a gente fica frisando essa questão de que precisa verificar o cadastro da verba lá no governo. Ah, mas não está aqui no Proteus, não está certo? Sim, mas o que garante que lá no governo isso também esteja igual? Porque lá no governo não tem bloqueio para fazer alteração do cadastro de verbas, certo? E a gente Então, tem a responsabilidade do software, na verdade, é enviar essas verbas que foram isso. calculadas na sua folha para o e-social. Essa é a responsabilidade. Então, dentro do XML, precisa ter essas verbas, né? Estando correto, identifiquei aqui que não está indo tal verba. Então, a gente tem que ver por que aquela verba não está indo. Então, primeiro passo, Isso dá cabe uma a olhada na nós. Isso. inconsistência, ver na inconsistência, ver se está relacionada a alguma diferença, tal. Não está aqui a verba, então aí sim pode ser que seja um problema. Então a gente tem que olhar por que que aquela verba não está indo, né? Mas nessa parte de conferência, né, vamos conferir os valores, isso é algo mais de responsabilidade de cada um, porque cada empresa determina qual que é a incidência que vai colocar. Então, cada empresa configura suas verbas conforme a sua necessidade, né? Você entende, você tem um entendimento, a outra empresa tem outro. A gente só orienta em como você vai colocar. Graziela, eu quero que essa verba aqui tenha incidência de INSS. Ok, é aqui nesse campo, você vai colocar essa verba, enfim. Mas para poder passar para o próximo, Lu. Vamos sim. Uma pergunta aqui
que horas que termina o treinamento. O treinamento termina Meio-dia. ao meio-dia. Tive uma outra aqui que eu verifiquei também. A gente já vai abrir para as dúvidas, né? Daqui a pouquinho. Ver se a gente consegue Só terminar. finalizando a questão do relatório, se o relatório pode ser gerado antes de integrar os eventos, né? De gerar os eventos. Pode. Transmitir, de integrar lá para o TAF? Pode sim, não tem uma regra, né? Pode Antes, gerar antes ou depois. depois, a qualquer momento, com período aberto, fechado, qualquer momento. A qualquer momento vocês podem gerar o relatório. Só é importante ver sempre essa perguntinha aqui, tá, gente? Opção de geração, considerar período em aberto. Então, se o seu período está aberto, sempre utilize essa opção aqui, que é para ele poder trazer as informações do período aberto e não só buscar de períodos fechados, tá? Isso aí. Houve também uma pergunta aqui sobre a questão de um link com todas as incidências, natureza das verbas. Não temos, porque, como dito anteriormente, isso é de cada empresa, é particular, é entendimento, e em caso de dúvida, aí tem que contatar aí o pessoal do jurídico. Enfim, a gente não tem como orientar, como cadastrar a incidência e natureza de todas as verbas aí para vocês, tá? A gente traz de algumas, né? Que nem, por exemplo, já finalizou aquele. Posso falar do de férias, Lu, agora? Claro, por favor. Então, aqui, por exemplo, no de férias, esse é um ponto que, assim, ele teve bastante demanda para a gente no ano passado, tá? Agora tem menos Ocorrência. solicitações, menos ocorrências com isso. Mas a gente trouxe também porque é um dos principais, assim, né? Se alguém não souber, às vezes é novo no RH e não entendeu certinho. Então, aqui, quando eu tenho por exemplo, base de INSS incorreta para trabalhadores que receberam férias no período. Então, por exemplo, isso mudou do layout 2.5 para o S1 e permanece aqui no S1.1, tá? Continua da mesma forma. Quando eu tenho férias calculadas por um trabalhador, eu obrigatoriamente vou enviar no meu 1200 do período em que eu paguei aquelas férias, eu vou levar a minha linha de recibo de férias. Nessa linha de recibo de férias, eu vou ter as informações referente às férias desse trabalhador. Então, todas as verbas de férias vão estar ali, tá? Aí tem gente que vai perguntar, mas a verba tem incidência de INSS, eu não tenho que apurar o INSS dessa verba somente quando o funcionário goza as férias? Sim, porém, a gente criou verbas dedutoras, né? Verbas de contrapartida, para que não dê essa duplicidade. Então, se você tiver as verbas de contrapartida, né, e elas estiverem configuradas corretamente, você não vai ter essa base incorreta quando o funcionário tiver férias, tá? Aqui tá conseguindo ver o CACESS, Lu? Sim. Tá. Então, aqui eu trouxe o nosso artigo que ele traz. Então, assim, a gente não tem a configuração de todas as verbas, tal, mas tem algumas que são chaves e que a gente precisa trazer para vocês. Nesse exemplo aqui, a nossa verba com o identificador 1870, 71, 72, 1882, 1893, a gente trouxe a configuração. Então, é importante, é premissa que todas essas verbas aqui estejam configuradas exatamente dessa forma, tá? Com essa natureza, com essa incidência, tanto para a contribuição previdenciária quanto para a contribuição do FGTS. Aqui na contribuição do IR, a gente traz sem tributação. Por quê? Porque na tabela do IR, agora na tabela 21 do E-Social, que é essa daqui, né, eu já estou até colocando aqui para vocês, eu tenho aqui o que eu não tenho de incidência. Quando eu tenho sem incidência, antes eu tinha um único código, né? Agora, deixa eu voltar para a tabela de natureza, peraí. Aqui, rendimento não tributável ou isento de R. Então, antes era um único código para falar que aquilo não era tributável. Agora eu tenho todos esses códigos aqui que começam com 7, tudo de rendimentos não tributáveis. Então, é a mesma coisa, cabe cada empresa decidir qual é o código que vai utilizar para cada rúbrica, entendeu? Isso Então, aí. tem sempre que ver essa questão aí. Então, por isso que a gente traz aqui sem tributação, porque aí vocês vão determinar qual é o código que vocês vão colocar aqui, tá? Então, é importante que esteja dessa forma, porque senão não vai fazer esse abatimento dessa linha do recibo de férias, e aí vocês vão ter valores de base de INSS férias
no mês em que vocês pagaram as férias. E, na verdade, o governo só quer essas informações como um demonstrativo. Por isso que a gente Isso mesmo. traz os proventos, os descontos daquelas férias e também essas verbas de contrapartida para bater. Então, Para por zerar a exemplo, base, isso. isso. Então, eu tenho aqui o 18,70, que é uma base de desconto. Todas as verbas que tiver com a incidência lá 11 nas minhas férias, eu vou ter a soma delas e vai aparecer na verba com o identificador 18,70. Essa é a natureza, essa é a incidência, né? Hum. Lá no, Te- no relatório, a gente tem um exemplo. é, acho que tem um print, Grazi, na apresentação, Tem que é também? bem bacana para mostrarmos aí essa questão dessa verba de contrapartida. Tá, deixa eu lá no print, então. Essa daqui é das tributações. Isso, é Aí, ó. aqui. Esse aqui é um exemplo também que a gente trouxe real. A gente tenta tratar aqui, né? Colocar o. A gente tirou lá as informações do trabalhador, tal, só para trazer o básico aqui para vocês, né? Lembrando, como eu falei, isso daqui é só fictício, de cálculo, as incidências, é só de exemplo, tá? Então, aqui nesse caso, tudo que está em amarelo, né? São as verbas que eu tenho de com incidência 11, tá? Para o meu recibo de férias. O recibo de férias. Esse daqui tá somando, né, Lu? É, 2000, isso aqui tá somado é, certinho. o total dessas que estão destacadas em amarelo está aqui no rodapé, ó. 2.142,73, Isso. é isso mesmo. Então, aqui nesse exemplo aqui, é de um exemplo real, tá? De uma consultoria real. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho todas as minhas verbas lá no meu recibo de férias, com a incidência 11, né? E aí, somando elas dá 2.142, porém, essa linha, como eu falei para vocês, ela vai no período em que eu paguei as férias. Então, se eu paguei as férias, por exemplo, um mês anterior ao que o funcionário vai tirar o gozo, então ele vai trazer ali. Então, ali eu teria que ter a minha verba, por exemplo, com o identificador 1870, com a configuração correta, né? Observa que aqui ele está como 00, então está errado. Então, por que estava dando duplicidade nessa base de INSS para o cliente? Porque a configuração aqui estava errada, estava com 0, A né? verba de contrapartida não estava fazendo a função dela, né, que é Porque não estava zerar a base configurada. de cálculo, não estava com a configuração correta. Então, aí, era um caso de que precisava alterar a incidência dessa verba de D1870 para que a base de cálculo lá no governo fosse considerada apenas as verbas de folha e não as verbas do recibo presente lá ali na linha de férias. Sim, e essa linha de férias, do recibo de férias, ela vai trazer em todos os momentos, tá? É que tanto toda vez que eu pagar as férias, ele vai trazer. Independente se as férias forem pagas no mesmo mês de gozo ou anterior, ele vai trazer. O que chama mais atenção dos clientes é ele trazer no mês anterior, mas ele vai trazer Isso. no mês normal também, tá? Isso, pessoal, isso é devido à questão da data de pagamento das férias. Então, tem férias que, um exemplo, né? Férias que foram o gozo de férias, né? O início do gozo de férias, suponhamos que seja dia 2 de fevereiro, e o pagamento de férias aconteceu no dia 31 de janeiro. Então, esse recibo de férias não irá no 1200 de fevereiro, que é o mês de gozo. Ela irá no 1200 de janeiro, que é o mês de pagamento. Por que isso? Porque depois tem o 1210, declarando o líquido de férias. E aí as chaves, né, dos dois eventos têm que baterem, têm que coincidir com o período, tá bom? Sim. E aí depois, gente, essas verbas de férias, elas são integradas normalmente no roteiro full, For né? no Do mês de mês de gozo. gozo, isso, para poder as bases ficarem certinhas. Porque aqui, na linha de recibo de férias, eu estou zerando, né? Então, aqui, que nem a gente mostrou para vocês, o valor lá da 1870 é exatamente o mesmo valor do que eu tiver com incidência 11. Aí o valor da 1871 é exatamente o mesmo valor da base, do desconto de INSS das férias. E a Isso. 1872 é do FGTS. Então eu zero todas as bases nesse recibo de férias. Então deixa tudo zerado. Para quê? Para que ele compute, para que ele apure o valor de FGTS, INSS somente no mês de gozo, Isso tá? aí, perfeito. Aqui a gente vai trazer o 724 e o 726, né, que também tem várias causas para essa inconsistência, mas a gente vai trazer para vocês uma forma de conferência para que vocês pelo menos iniciem e consigam trazer assim para a gente e de uma forma
mais clara para que a gente consiga tentar ajudar no ponto já, né? Então, aqui a gente tem duas documentações. Se você conseguir colocar aí no chat, Lu, para eles, o 723 724, essas duas documentações aqui que vai ajudar. Assim, Mas claro. trazendo aqui para vocês, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aqui eu tenho informações dos pagamentos. Espera aí, só um minuto, gente. Então, aqui eu tenho as informações do pagamento do evento 1200. Desculpa, 1210. É a primeira imagem aqui, tá? Então, aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o identificador de demonstrativo de pagamento. Eu tenho da minha folha e do meu adiantamento, referente a que período? A minha folha do mês 10, que foi paga no mês 11, né? Então, só para frisar, o 12/10 do esse exemplo aqui que a gente está falando é do mês 11 de 2022. Então, no 12/10, tudo que foi pago dentro do mês 11 vai trazer nesse evento, tá? Então, aqui eu tenho a folha do mês 10, que foi paga dia 5/11, e o adiantamento do mês 11, que foi pago no dia 20/11. O que que eu vou confrontar aqui nesse caso? Primeiro ponto é isso no 12/10, para ver se todas as chaves estão batendo aqui certinha. E aí eu vou conferir se essas chaves aqui, elas batem com a minha folha de pagamento. Então, lá no TAF, em atualizações, eventos e social, periódicos, folha de pagamento, ou se vocês preferirem conferir direto pelo XML, também é válido, tá? Então, eu preciso conferir se esses códigos de identificador de demonstrativo de pagamento bate com o que eu tenho no meu 1200. Então, aqui eu tenho, primeiro, na imagem do meio, né, referente ao adiantamento, então eu tenho essa chave tem que bater com a chave lá do adiantamento que está no 1210, beleza? E aqui embaixo, na última imagem, eu tenho a folha de pagamento referente à folha desse trabalhador do mês de outubro, que eu tive o pagamento no dia 5/11. Então, aqui eu tenho a minha linha de folha, tá? A linha de adiantamento e de férias que aparecem nessa última imagem, elas já foram enviadas no meu 12/10 de outubro, nesse caso, tá? Porque Isso. eram pagamentos relacionados a outubro. Então, é assim que a gente começa a fazer a conferência, abrindo o evento e vendo se todas as linhas de todos os meus pagamentos estão aqui. Beleza, tá aqui. Aí eu vou e abro o cadastro da folha de pagamento, que é essa opção que eu passei para vocês, que vocês conseguem visualizar lá no TAF, tá? Acontece bastante, gente, de dois pontos que eu queria colocar relacionados a isso aqui, tá? Primeiro, às vezes vocês fazem a integração do evento do GPE para o TAF, mas não utilizam a opção considerar período em aberto, né? E aí eu estou com a minha folha aberta, o que que ele leva? Ele acaba levando só o adiantamento. Então eu enviei lá atrás só o adiantamento, não enviei a folha, já aconteceu bastante, né, Lu? Já pegamos Sim. assim. E Uhum. aí, quando eu vou mandar o 12/10 no outro mês, faltou a folha. Ah, mas eu não mandei a folha no mês passado, tipo, não mostrou, né? Por quê? Porque eu não considerei período em aberto. Então, sempre coloca ali para considerar período em aberto, para ele trazer todas as informações referentes àquele mês, tanto de férias quanto da folha. Ah, mas minha folha está Adiantamento. fechada, mas eu posso ter umas férias que eu calculei para o mês seguinte ali, eu posso ter. Então, traz sempre todas as informações certinhas, né? Colocando lá considerar período em aberto. Outro ponto que a gente costuma pegar aqui às vezes também. O trabalhador já até saiu da empresa, né? E aí o usuário vai lá e lança lá auxílio farmácia, desconto farmácia, o desconto qualquer coisa, e coloca lá para aquele trabalhador. Mas eu não tenho nem cálculo mais para aquele trabalhador. Então, eu tenho uma verba nos meus lançamentos, né? Com data de pagamento lá, totalmente fora, às vezes, da data do roteiro, né? E aí ele acaba trazendo aqui. Então, assim, tomem cuidado com esses processos para lançar as informações para um trabalhador que não tem mais o vínculo. Quando a gente Isso. lança verbas com valores, né, fixos, tal, toma cuidado porque às vezes também dá problema, né? É mais isso. Quer falar mais alguma coisa sobre esse erro, Lu? Só quero frisar a questão do 12/10. Pessoal, 12/10 sempre será por data de pagamento. Então, empresas que utilizam o regime por competência, né, não tem problema, né? Geralmente não tem essa divergência aí em relação à conferência. Nesse caso aí é um regime caixa, né, onde o pagamento é realizado no quinto dia útil do mês subsequente. Aí sim, aí vocês têm que ter o 12/10 do mês,
que pode ter ali o roteiro de adiantamento, e o 1200 do mês, por conta do valor de adiantamento, e o 1200 do mês anterior, por conta do valor de folha, que foi paga no mês subsequente. Então, regime caixa sempre a conferência vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem que abrir o 1200 do mês e do mês anterior. Quando for competência, vai coincidir certinho, né? Porque o regime competência, o pagamento é pago dentro do mês. Certo, vou passar para o próximo aqui. Aí aqui, como a gente falou para vocês, né, a gente está com o preço relacionado, né, à conferência aí de valores. Então, eu estou com uma diferença, estou com esse erro aqui, 933, 846, enfim, está dando valores negativos, eu não localizei e tal. Preciso que vocês me ajudem aqui a conferir essa questão dos valores, né? Para esses casos relacionados à conferência aí de valores, né, mas onde vocês detectam aonde que está essa questão, vocês podem abrir um ticket solicitando esse agendamento com uma sugestão de data e horário, né? E o valor promocional relacionado a isso é de R$ 162 a hora, tá? Então, a gente tem, nosso valor de consultoria, ele é mais alto acaba sendo um pouco mais alto que isso, e a gente acabou fazendo esse preço promocional, porque tem alguns clientes que querem, né? Alguns clientes que precisam disso, que não tem a pessoa, o usuário no RH para fazer, ou então já pegamos casos também do usuário do RH estar ausente por questão de doença, enfim. Então, a gente tem disponibiliza esse serviço aí para vocês também, tá? Então, aqui também falando um pouco sobre a Carolina, né? A Carolina é nossa assistente virtual do suporte Proteus. Ela está disponível 24 horas, então ela traz essas principais documentações. A maioria das documentações ela traz aí para vocês. Então, utilizem a Carolina, né, no sistema aí de vocês. Utilizem, pontuem se caso ela não traga alguma coisa correta, mas usem, porque quanto mais vocês usarem, mais legal a gente consegue deixar ela com mais informações, né? As documentações que a gente faz aqui, a gente está sempre revisando, né? Então pontuem, coloquem para a gente, essa documentação aqui, a gente tem um espaço para comentário embaixo. Essa documentação aqui não ficou tão legal, se vocês fizessem assim, assim, ficaria mais claro. É porque às vezes a gente está tão acostumado a um determinado processo, e a gente acha que às vezes explicando de uma forma fica legal. Mas se você pode ver de uma outra forma e acha que, se você colocasse o print de tal coisa, talvez ficaria melhor. A gente gosta desses comentários aí que evolui para a gente aqui, e aí a sua dúvida, a forma que você está vendo, pode ser a mesma forma que outros clientes estão vendo. Então, utilize a Carolina, vejam as documentações que ela traz para vocês, né? Vocês conseguem. E ela e outra, ela funciona 24 horas, né? Então, a gente aqui tem uma limitação no suporte de um tempo, e aí vocês conseguem ver essa questão aí, que é bem interessante, tá? Então, aqui a gente vai começar a responder as questões, né, que vocês colocarem, né, que ainda não foram respondidas. A gente ainda tem uns 15 minutinhos aqui para terminar de responder. Desculpa até estar correndo agora no final, é mais para poder dar tempo de esclarecer a dúvida de todo mundo. Então, caso alguma coisa não tenha ficado tão clara, né, se vocês quiserem pontuar aqui, a gente pode explicar de novo. A documentação vai ficar disponível. Os primeiros links, Lu, você colocou aqui para eles? Coloquei alguns referente a atualizações, Certo. o Eu erro acho que eu vou. 724. Tem Aqueles uma pergunta, primeiros, pode é, falar, Lu. tem uma pergunta do Alan, é do Alan? É, do Alan. É sobre a questão do 1210, de onde que ele busca as informações do valor de líquido de férias, se ele busca da SRD ou da SRR. Normalmente, o que nós orientamos é o seguinte, essas duas tabelas devem ter a mesma informação, devem constar com a mesma informação, o mesmo valor e a mesma data, porque pelo padrão, não tem por que essas duas tabelas estarem com informações divergentes. Para quem não tem assim o hábito, né, de falar sobre tabelas, né, falando da rotina, a tabela SRR são os itens de rescisão e de férias. Então, o que ele aqui está falando, né, sobre o valor de líquido de férias na tabela SRR, que é o cálculo de férias, se o sistema vai buscar desse cálculo de férias ou da SRD, que é o acumulado, né, antes no movimento aberto, né, no período Mas, aberto é a tabela ô, Lu, SRC,
é importante colocar para eles que, assim, essa questão das tabelas, tudo é alimentado pelas nossas rotinas, tá? Então, assim, a gente não orienta nas manipulações de tabelas, né? A gente acha que é mais seguro e garante a integridade do sistema. Então, assim, esse processo, eu faço o cálculo, faço o cálculo das férias, ele vai na SRE, depois eu faço o cálculo da minha folha na SRC, depois eu É fecho a isso, SRD. Essa questão toda, tudo funciona pelo sistema. pelas rotinas, A gente exatamente, não sugere que vocês mexam nas tabelas, tá, gente? Não deixa fazer tudo certinho pelo sistema. pelo Caso não padrão. esteja funcionando, aí vocês abram um ticket para a gente está à disposição para essas orientações, né, relacionadas à funcionalidade correta do sistema, mas tudo tem que funcionar automaticamente. É para isso que o sistema existe, tá? E o 1210, ele traz sim, ele busca sim as informações do cálculo das férias, tá? Então, assim, quando eu faço um cálculo de férias, não necessariamente ele está integrado com a minha folha de pagamento ainda, e nesse caso, por exemplo, das férias que eu falei por último, ele já busca essas informações. Mesma coisa acontece quando tem uma rescisão, tá? Então, só para deixar claro isso, para a gente não aprofundar muito nessa questão de tabelas, Lu. Não, sim, com certeza. Eu só queria frisar mesmo essa questão de que, feito pelo processo, né, esperado, padrão, não Sim. há por que ter informações divergentes entre essas rotinas ou entre essas tabelas. Eu coloquei alguns links, eu coloquei alguns links aqui principais, que é o que a gente passou no início, das atualizações da documentação do E-Social, do boletim com as principais alterações e do nosso Tira Dúvidas, né? Que o pessoal pode verificar essa documentação que a gente vai disponibilizar e a gravação do evento depois nesse último link que eu passei aí da programação, tá, gente? E se inscrevam nos próximos, tá? Isso. Eu ouvi também aqui, teve uma pergunta da Magda, ela fala sobre a tabela S. Cadê Magda? S056. Ela fala que atualizou, mas que não aparece a opção. Não, não ficou muito clara aqui a sua dúvida, Magda. Mas, assim, o que eu falei sobre a tabela S056, para fazer a atualização, talvez seja esse aí o ponto, tá, Magda? Tem que entrar na tabela com a opção alterar. Então, seleciona ali a tabela, em manutenção de tabelas, seleciona S056, vai em outras ações, alterar. E aí, dentro dessa opção de alterar, que você vai poder fazer a atualização. Pode ir em outras ações, atualizar a tabela, ou simplesmente dar um F7 também, que vai fazer a atualização. E essa situação é para os casos onde lá na tabela S043, lá que é os tipos de rescisão, já tem ali os dois campos motivo e social. Então, um dos campos está como inativa, e aí o último campo, que é o campo que passou a ser válido por conta dessa adequação aí do layout. Então, não adianta atualizar a tabela S056 se não tiver o campo motivo e social lá na tabela S043. Ele adianta só porque, assim, ele vai disponibilizar para você um novo tipo de desligamento, um novo tipo de ausência, né? Ele vai disponibilizar isso para vocês. Só que ele não vai estar atrelado a um tipo de rescisão, A entendeu? criação do campo. Isso. A criação do campo lá na São coisas S043. distintas. Isso. Eu passei um documento aqui de como vocês fazem a atualização das tabelas 47, S048, 49, 54, 56, né? Porque aí ele ajuda, como eu falei, ele vai trazer para vocês o que tiver de novo, né, de desligamento e tal, ele vai trazer aí para vocês essa informação. Aqui a Magda colocou que o campo já existe na S043. Magda, só para entender, o seu problema é que quando você clica no campo, no novo motivo, você não consegue visualizar as opções? Seria isso? Certo. Talvez a consulta padrão do campo não esteja correto, tá? Se o seu ambiente estiver atualizado, ele vai aparecer aí a consulta padrão. Quando eu digo atualizado, não é só atualizar as pets, tá? É atualizar também os dicionários.
Deixa eu pegar aqui uma informação para vocês, deixa eu ver se eu localizo aqui, peraí. Enquanto a Grazi pega aí o link, pessoal, sobre o treinamento, né, disponibilidade aqui do material, o treinamento também está sendo gravado, posteriormente será disponibilizado lá no YouTube, então ficará disponível para todos, e o material também, né, daqui da apresentação também será disponibilizado para vocês no final da apresentação, faremos alguns ajustes, claro, e depois será disponibilizado. Cadê o link? Vou colocar aqui novamente o link, onde será disponibilizado o material. Magda, não localizei aqui o link da consulta padrão, lá da S043. Você tem fácil aí, Lu? Aquele link que tem da parte da consulta padrão? De como ela tem que estar? Deixa eu ver aqui, É um Grazi. boletim técnico. Não tenho ele aqui aberto, não. Tá, Magda, abre um ticket aqui pra gente, que eu vou localizar e já te envio, tá? Por favor. Houve uma dúvida logo no início sobre um erro bem comum no evento S1200, sobre informações complementares. Deixa eu ver qual que é o código da ocorrência. Código da ocorrência 8. Ele fala sobre o grupo informações complementares de identificação do trabalhador deve ser preenchido. Pessoal, esse erro foi mapeado pela equipe do TAF. Existe um pacote de correção. Claro que há algumas ressalvas. Quando que tem que enviar essas informações complementares? Se o trabalhador, né, se o autônomo, normalmente autônomo, não tem o evento 2300 enviado para o governo, né, porque sabemos que o 2300 é opcional para algumas categorias. Então, suponhamos que para esse autônomo não existe o 2300 lá na base do governo. O 1.200 deve ser gerado com as informações complementares. Grazi, se você tiver aí o link, disponibiliza, por favor, sobre informações complementares, quando não tem o 2300. E aí, ele vai gerar nome, data de nascimento, categoria, código CBO, vai gerar no... desculpa, gente, minha cachorrinha. Vai gerar no 1200 essas informações complementares. Se o autônomo tem um 2300 enviado, protocolado, está lá na base do governo, essas informações complementares não devem ser geradas, porque aí não tem por que gerar, que já tem lá, né, no governo, na base do governo, os dados do autônomo. Então, tem esse erro mapeado no TAF, sobre essa situação, que o trabalhador, o autônomo, tem o 2300 e ainda assim gerou informações complementares, vai dar erro. Ou o trabalhador não tem o 2300 no governo e as informações complementares não foram geradas e são obrigatórias. E aí precisa abrir um ticket lá com o pessoal do TAF para verificar qual é o cenário e ter o pacote de correção, receber o pacote de correção. Marcos perguntou aqui, alteração da versão pode ser em qualquer dia do mês? Resumindo, posso enviar de 1 a 10 na versão antiga e o restante na outra? Do 2.5 para o S1, a gente orientava os clientes a finaliza tudo que você tiver daquele período numa mesma versão, tá? E depois você faz a alteração, justamente para isso, para não dar conflito entre os eventos. Nessa do novo layout, ele teve bastante alterações, porém as principais alterações mesmo, se vocês puderem observar, foi mais na questão do RRA, processos trabalhistas, né? Algumas coisinhas também relacionadas aos eventos SST, né? Dos básicos, assim, de folhas, teve alteração, mas não teve tantas alterações assim. Então, eu acredito que talvez não dê conflito, tá? Mas a orientação sempre finaliza todos os envios de um evento numa versão, e aí depois você faz a alteração. Pessoal, sobre... Grazi, está me ouvindo? Eu estou ouvindo sim.
Sobre a questão da correção desse erro aí, informações complementares, quando se tratar de autônomos, Prolabore, precisa abrir um ticket, solicitar a correção junto ao pessoal da equipe do TAF, tá? A Renata colocou aqui a questão do valor informado na tag código de lotação não existe. Mas o evento da S1020 foi enviado. Para esse erro, Renata, é sempre importante você verificar a data início dessa lotação, né? Se teve mesmo o retorno do governo relacionado a esse evento, tá? E também tem a questão de compartilhamento de tabelas. Então, as tabelas elas têm que estar com o mesmo compartilhamento, tudo certinho, para você conseguir fazer. Existem tabelas relacionadas, né? Nesse caso, para fazer. Se você verificar essas principais informações e mesmo assim persistir, abre um ticket com a gente que a gente manda para você a documentação, tá? E o procedimento para conferência. Pessoal, estamos chegando ao final, né? Mais alguma dúvida, Grazi, que você encontrou aí no chat para poder esclarecermos? Temos só mais alguns minutinhos. Tem algumas aqui, eu vou respondendo, né, dá uma olhada no que a gente já respondeu aqui. Então, essa da Renata já, né? E aí, quem não teve as dúvidas aí esclarecidas, vou pedir para vocês abrirem uma solicitação para a gente, tá? E a gente retorna para vocês. E quem já teve a dúvida respondida e tinha algum ticket aberto, eu pedir para vocês, por favor, encerrarem, tá? A gente agradece aí a presença de todo mundo. Espero que tenha sido, tenha agregado informações aí para vocês, que essa é a nosso Principal objetivo, né? intenção, De levar as informações aí para vocês, para poder garantir que vocês consigam, né, ir se virando com alguns erros que vão aparecendo, não depender tanto da parte do suporte. A gente está sempre aqui, né, tal, mas algumas dúvidas a gente trazendo assim para vocês, eu acho que fica um pouco mais rápido, né, de vocês conseguirem resolver. Aí traz para a gente mesmo que pode ser problema mesmo, para a gente conseguir ir focando neles para vocês, tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês. Quer se despedir, Lu? Assim, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Espero que tenha sido válido. Caso tenham dúvidas, não estamos, como a Grazi falou, ficamos à disposição. Se vocês puderem abrir o ticket e já anexar o relatório, fazer uma análise prévia, né? Olha, Luciana, já fiz isso e, enfim, continua com erro. Isso vai nos ajudar também aqui para responder cada vez mais rápido para vocês, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui disponibilizando um pouquinho do nosso conhecimento para poder facilitar o dia a dia de vocês aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, ótimo dia para vocês. Até a próxima, pessoal.